Porque a técnica não tem a função de manter frequência. Teria como você explicar melhor esse negócio de manter frequência? Todo mundo fala que tem que manter, deve ser manter, né? Manter frequência. Então, gente, mentorados do método Tracy que estão aqui assistindo a este Stories, deve estar se perguntando, meu Deus, ela não vai tocar nesse assunto, né? Será mesmo que ela vai comentar sobre esse assunto? Porque na mentoria, este assunto de frequência, manter frequência, ou seja, a gente tem mentorias para desmistificar esses conteúdos mal interpretados e mal falados nas redes sociais, certo? E um deles é frequência vibracional e manter a frequência. Então você tem que manter a frequência elevada, senão você nunca vai conquistar as coisas e assim, assado. No método Tracy, eu ensino de uma forma muito simples e prática para a pessoa entender que manter frequência elevada, ou seja, manter a sua energia elevada, utilizando-se de técnicas de reprogramação mental, você vai perder tempo. Por quê? Porque a técnica não tem a função de manter frequência. Ela não mantém frequência. Quando você não tem ordem sobre o teu mundo interior. Quando você não tem consciência sobre os teus atos, sobre os teus pensamentos, sobre os teus sentimentos. Quando você não trabalha o estar consciente, o ser consciente dentro de você, na sua vida, técnica nenhuma vai resolver. Por quê? Porque você vai destruir tudo que as técnicas fizerem. A técnica vai lá e alinha. E você passa 5 minutos e desalinha. Por quê? Porque você é a voz de comando do alinhamento. Isso que eu estou comentando aqui com vocês, dificilmente vocês vão escutar da boca de outras pessoas. Até porque o mercado hoje de técnicas de reprogramação mental para se manter frequência, elevar frequência, é bastante lucrativo. Só que o ponto aqui que eu acredito que deveria ser comentado com mais evidência é para explicar para as pessoas que para algumas pessoas vai resolver a técnica? Vai resolver. Por quê? Porque era aquilo que estava faltando, era aquele comando, era aquela ativação, era aquela confiança que estava faltando para fechar um negócio, para conquistar isso, para conquistar aquilo, certo? Mas para milhares de pessoas não vai resolver. Por quê? Porque hoje existe uma grande porcentagem da população mundial vivendo na inconsciência, totalmente adormecidas, totalmente alienadas, totalmente ausentes de si. Não sabe o que pensa, não sabe o que comeu ontem, anteontem, não sabe o que estão sentindo, não sabe o que pensa, não sabe o que fala, não sabe como se comporta, ou seja, ausente de si. Para se manter frequência elevada, a sua energia elevada, a sua positividade elevada, ou então as suas ações congruentes com os teus objetivos, você precisa estar consciente. Consciente sobre aquilo que você está pensando, consciente sobre aquilo que você está sentindo, consciente sobre as tuas verdades, ou seja, as tuas crenças. As crenças construtivas e as crenças negativas. Você precisa estar consciente da tua história, aquilo que você resolveu e aquilo que você ainda não resolveu. Você precisa estar consciente sobre o que você está fazendo, falando, pensando, ouvindo, ou seja, estando no estado do agora. Estado do presente, totalmente inteiro. E as pessoas hoje estão vivendo isso de forma alguma. O ponto máximo do estar consciente, do ser consciente, é saber lidar com as suas emoções com maestria. Porque quando você está consciente, você sabe quando você está oscilando. Você sabe o que está acontecendo com você. E automaticamente isso te dá o poder para alterar essa realidade a hora que você quiser. Porque você não fica contando historinha para boi dormir. Você não fica culpando as pessoas. Você não fica culpando o mundo. Você tem tanta consciência sobre o que está acontecendo que você não piora a situação, você resolve.
O ser inconsciente, ele piora a situação. O ser consciente, ele resolve a situação da melhor forma possível. Por quê? Porque ele tem entendimento para resolver. Quando você entra no método Trance, por exemplo, logo na primeira mentoria, eu falo uma frase para você que é a seguinte: aqui eu vou te ajudar a não piorar a sua situação. Por quê? Porque o que a maioria das pessoas estão programadas para fazer? Piorar a situação. As pessoas estão programadas para piorar qualquer tipo de situação. Você já parou para pensar nisso? O tanto que as pessoas estão cada dia mais despreparadas para resolver situações básicas. Agora você imagina situações mais desafiadoras. E tudo isso é reflexo da inconsciência, do estar ausente. De não saber nem se está respirando, se está vivendo. Ou seja, a pessoa só está existindo. Então hoje as pessoas estão cada vez mais nesse mundo. E quem centraliza elas? O autoconhecimento. Então o que eu te peço? Para você tirar o foco de qual é a próxima técnica que você vai fazer e focar em conhecimento, em engrandecimento interior. Porque você já aprendeu aqui comigo e eu vou repetir mais uma vez. Técnica sem conhecimento, sem consciência interna, não funciona, não te traz resultado e você vai gastar dinheiro e tempo com isso. Então eu preciso ser muito realista com você. Eu sou profissional e eu sei do que eu estou falando. Se você tem alguma dúvida, continua fazendo as suas técnicas, comprando milhares de técnicas, fazendo tudo quanto é técnica. Porque depois se você vai voltar aqui e vai falar assim, minha vida continua a mesma coisa. Porque você precisa de conhecimento. Você precisa abrir os teus olhos e a técnica não faz isso. Por isso que ela é só apenas um auxílio. É um auxílio e não aquilo que você precisa realmente. Mas antes que as pessoas venham aqui e falam para mim assim, mas você tem um canal no YouTube chamado Cosmo Quantic, que possui técnicas de reprogramação mental lá, inclusive a sua técnica Master, que é a técnica Fênix, em 4 versões diferentes, resolvendo 4 problemas diferentes. Então, tudo aquilo ali é uma perca de tempo? Tudo aquilo ali é uma farsa? De forma alguma. Mas eu sempre deixei bem claro o seguinte, que a técnica, independente de qual seja, Fênix ou as outras técnicas que eu tenho, elas são para o quê? Para te auxiliar momentaneamente. Quando você fizer a técnica, você vai sentir uma mudança? É óbvio que vai. Porque são muitas ferramentas envolvidas ali. Mas você vai ter a sua vida transformada? É óbvio que não. Porque o que transforma a vida? É conhecimento. Conhecimento e não técnica. É conhecimento que muda o mundo. Não é técnica. Técnica tem início, meio e fim. Técnica tem duração de 20 minutos, de 10 minutos, de 40 minutos. Você quer ter resultados momentâneos? Ou você quer ter resultados duradouros? Resultados duradouros é conhecimento. Conhecimento em cima de conhecimento. É rasgar os véus da ignorância. É sair da manada totalmente alienada em vida medíocre. É você pensar fora da caixa, é você ser fora da caixa. Técnica não te ensina a ser fora da caixa. Ela é apenas um auxílio do auxílio. Então busque resultados que realmente façam sentido e não se acostume com resultadozinhos momentâneos.